Vamos resolver o exercício 9 do exame 2021, primeira fase. Na figura 4, que não está à escala, representa-se parte do percurso de um corpo que foi lançado da posição A, no instante t igual a 0 segundos, passando pela posição B ao fim de 1 segundo e atingindo a posição C no instante 1,5 segundos. Considere que o corpo pode ser representado pelo seu centro de massa, modelo da partícula material. Na figura 5, apresenta-se o gráfico do módulo da velocidade v do corpo em função do tempo t. 9.1. Qual é a distância entre as posições A e B? Nós queremos saber a distância entre as posições A e B. A distância entre a posição A e B vai ser igual ao módulo do deslocamento do bloco entre A e B. Vai ser igual ao valor do deslocamento do bloco entre A e B. Como nós conhecemos o gráfico do módulo da velocidade do bloco em função do tempo entre A e B, sabemos que a área da região do gráfico compreendida entre a linha do gráfico neste intervalo de tempo entre A e B e o eixo horizontal e o eixo do tempo dá-nos o módulo do deslocamento do bloco entre A e B. Vai ser igual à distância entre A e B. Então, podemos dizer que a distância entre A e B é igual ao módulo do deslocamento do bloco entre A e B, que é igual à área do gráfico desta região compreendida entre a linha do gráfico e o eixo do tempo, neste intervalo de tempo. Esta região vou dividi-la num triângulo e num retângulo, e por isso a distância entre A e B é igual à área deste triângulo mais a área do retângulo. A área do triângulo é um triângulo com base 1 segundo, com altura que vai dos 4,5 metros por segundo aos 6,5 metros por segundo, portanto com altura 2 metros por segundo, mais a área do retângulo por baixo, que vai ser 1 vezes 4,5. Por isso, a distância entre o ponto A e B vai ser igual a 1 mais 4,5 é igual a 5,5 metros. Tinha que ser a opção A. Nove ponto 2. Qual dos diagramas pode representar numa mesma escala as forças que atuam no corpo na subida da rampa entre as posições B e C? Portanto, queremos escolher o diagrama de forças das forças que atuam no bloco na sua subida no plano inclinado entre B e C. O bloco foi lançado na posição A, nunca foi empurrado no seu percurso, nunca houve aqui uma força na direção do deslocamento do bloco e no sentido do deslocamento do bloco a empurrá-lo, por isso este diagrama C e este diagrama D eram eliminados. Entre o diagrama A e B, a diferença é que no diagrama A só está representada a força gravítica, o peso do bloco, e a força normal que atua no bloco, e no B temos a força normal, temos a força gravítica, mas também temos aqui uma força de atrito. Não nos dizem no enunciado do problema se há atrito ou não, nós é que temos que descobrir se houve uma força de atrito a atuar sobre o bloco entre B e C ou não houve uma força de atrito a atuar sobre o bloco entre B e C. Nós sabemos que se não houver uma força de atrito a atuar sobre o bloco entre B e C, a resultante das forças que atua no bloco vai ser igual
à componente do peso na direção do deslocamento, vai ser igual a P de x. Porque a componente do peso na direção da normal é anulada pela normal, que é o nosso P de y. Mas temos aqui uma componente do peso na direção do deslocamento que não é anulada, que é o P de x. E por isso, se não houver atrito a atuar no bloco entre B e C, no seu percurso entre B e C, a força resultante que atua no bloco é igual a P de x. É igual à componente do peso na direção do deslocamento. Vamos calcular a intensidade deste P de x. Vamos calcular a intensidade da componente do peso na direção do deslocamento. A intensidade da componente do peso na direção do deslocamento, a intensidade de P de x é igual. Nós temos aqui 30 graus, o que significa que este ângulo aqui também é 30 graus, o que significa que o P de x é o cateto oposto a este ângulo de 30 graus. Isto é um triângulo retângulo, com a hipotenusa de peso. A intensidade do peso é a hipotenusa deste triângulo retângulo, o que significa que a intensidade de P de x tem que ser igual à hipotenusa, que é a intensidade do peso, vezes o seno de 30 graus. A intensidade do peso do bloco é igual a m vezes g, a massa do bloco vezes o módulo da aceleração gravítica, 10 metros por segundo, vezes 130 graus, que é 0,5. Como nós não conhecemos a massa do bloco, vamos obter a intensidade de P de x em função da massa do bloco, e vai ser igual a 5m newtons. Se houver aqui uma força de atrito a atuar no bloco durante o seu percurso de B e C, então nessa situação a força resultante que atua no bloco já é igual à componente do peso do deslocamento mais a intensidade da força de atrito, o que significa que a intensidade da resultante das forças que atuam no bloco tem que ser igual à intensidade de P de x mais a intensidade da força de atrito. Observando aqui o gráfico do módulo da velocidade do bloco em função do tempo, no percurso do bloco entre B e C, nós podemos verificar que o módulo da velocidade do bloco entre B e C, que é entre 1 instante, 1 segundo e 1,5 segundos, variou linearmente com o tempo. Se o módulo da velocidade variou linearmente com o tempo, significa que a aceleração foi constante. O valor da aceleração foi constante. Foi igual em cada instante de tempo durante o percurso entre B e C, e é igual à aceleração média do bloco entre B e C. Por isso, nós podemos calcular a aceleração do bloco entre B e C pela aceleração média, porque depois, conhecendo a aceleração do bloco pela segunda lei de Newton, podemos calcular a intensidade da resultante das forças que atuou no bloco e depois retirar conclusões. A aceleração do bloco entre B e C é igual à variação da velocidade do bloco entre B e C dividido pelo intervalo de tempo, e por isso a componente escalar da aceleração do bloco entre B e C é igual a velocidade final, que é 2 metros por segundo, menos velocidade inicial, que é 4,5 metros por segundo, a dividir pelo intervalo de tempo, que é 0,5 segundos. Ora, a aceleração do bloco é igual a menos 2,5, a dividir por 0,5 é igual a menos 5 metros por segundo por segundo. A componente escalar da aceleração tem um sinal negativo porque a aceleração durante a subida do plano inclinado aponta no sentido oposto ao da velocidade, aponta no sentido oposto ao do deslocamento do bloco. O movimento é uniformemente retardado. Com a segunda lei de Newton, nós podemos calcular a intensidade da resultante das forças que atuam no bloco
multiplicando a massa do bloco pelo módulo da aceleração do bloco, 5 metros por segundo, e verificamos que a intensidade resultante das forças que atuam no bloco entre B e C é igual a 5m newtons, que é a intensidade de P de x, é a intensidade da componente do peso na direção do deslocamento, o que significa que a força resultante que atuou no bloco durante B e C foi P de x, o que significa que não houve aqui uma força de atrito a atuar no bloco entre B e C. E concluímos desta forma que não houve uma força de atrito a atuar no bloco entre B e C. Isto era uma maneira de verificar se tinha havido atrito ou não a atuar no bloco entre B e C. Outra forma de nós verificarmos se houve ou não atrito a atuar no bloco entre B e C era comparando a energia mecânica do bloco em C com a energia mecânica do bloco em B. Se não houver atrito a atuar no bloco entre B e C, a única força que realiza trabalho durante o percurso do bloco entre B e C é o peso, é a força gravítica. E a força gravítica é uma força conservativa, o que significa que não há variação de energia mecânica se a única força que realiza trabalho é o peso do bloco. E a energia mecânica do bloco em B tem que ser igual à energia mecânica do bloco em C, se a única força que realiza trabalho é o peso. Se houver uma força de atrito a realizar trabalho durante o percurso do bloco entre B e C, a energia mecânica do bloco em C tem que ser menor que a energia mecânica do bloco em B. A força de atrito não é uma força conservativa, é uma força dissipativa, o que significa que vai fazer diminuir a energia mecânica do bloco de B para C. Então vamos lá verificar qual é a energia mecânica do bloco em C e qual é a energia mecânica do bloco em B. Vamos começar pelo ponto B. Vamos escolher para o nosso nível de referência de energia potencial gravítica a altura em B, portanto, a altura de B é onde a nossa altura vai ser nula, o que significa que na posição B, a energia mecânica do bloco é simplesmente igual à sua energia cinética. E a energia cinética do bloco em B é igual a 1/2 vezes a massa do bloco vezes a velocidade do bloco em B ao quadrado. A velocidade do bloco em B é igual a 4,5 novamente vamos ter uma expressão para a energia mecânica em função da massa do bloco, que vai ser igual a 10,125 m joules. É a energia mecânica do bloco em B. Vamos calcular a energia mecânica do bloco em C. Em C, o bloco já vai ter energia cinética, porque o bloco não para em C. O bloco em C ainda tem uma velocidade de módulo igual a 2 metros por segundo e também tem uma certa altura em relação à altura de B. Por isso também tem energia potencial gravítica. A energia mecânica em C é igual à energia cinética do bloco em C mais a energia potencial gravítica do bloco em C. A energia cinética do bloco em C é igual a 1/2 vezes a massa do bloco vezes a sua velocidade em C ao quadrado, que dá uma energia cinética de velocidade do bloco em C é 2 metros por segundo. Isto fica 4 a dividir por 2 dá 2m joules. É a energia cinética do bloco em C. Para a energia potencial gravítica do bloco em C, nós temos que conhecer qual é a altura do bloco na posição C em relação a B. Temos que conhecer esta altura deste triângulo retângulo, deste plano inclinado. Nós conhecemos a inclinação do plano inclinado, 30 graus.
Se conhecermos a hipotenusa deste triângulo retângulo, deste plano inclinado, com o seno de 30 graus podemos calcular a altura em C. E nós podemos conhecer a hipotenusa deste triângulo retângulo, porque, pelo gráfico velocidade de tempo, podemos calcular qual foi o módulo do deslocamento do bloco entre B e C. E o módulo do deslocamento do bloco entre B e C vai ser igual à hipotenusa do plano inclinado. Ora então, vamos já calcular a hipotenusa do plano inclinado. Vamos fazer aqui um cálculozinho auxiliar aqui. E, portanto, a hipotenusa do plano inclinado vai ser igual à área da região do gráfico compreendida entre a linha do gráfico e o eixo do tempo, no intervalo de tempo que o bloco esteve a subir o plano inclinado, entre 1 e 1,5 segundos. Vou dividir esta região num triângulo e num retângulo, novamente, e por isso é igual à área do triângulo mais a área do retângulo. A hipotenusa do nosso triângulo retângulo vai ser igual, este triângulo tem como base 0,5 segundos, tem como altura 2 a 4,5, 2,5, 0,5 vezes 2,5 a dividir por 2, é a área do triângulo, mais a área do retângulo, base 0,5, altura 2 metros por segundo, portanto mais 1, o que significa que a distância de B e C, a hipotenusa do nosso plano inclinado, é igual a 1,625 metros. Ora, já podemos calcular a altura do bloco em C. Isto é um triângulo retângulo e, por isso, o seno de 30 graus tem que ser igual ao cateto oposto, que é a altura do bloco em C, dividido pela hipotenusa, que é 1,625. A altura do bloco em C é igual a 1,625 vezes 0,5, que dá 0,8125 metros. Com a altura do bloco em C, podemos ir calcular a energia potencial gravítica do bloco em C. É igual a M vezes G vezes a altura em C. A energia potencial gravítica do bloco em C é igual a M vezes 10 vezes 0,8125. É igual a 8,125 M joules. O que significa que a energia mecânica do bloco em C é igual à sua energia cinética, que nós vimos, calculamos que era 2M, mais a energia potencial gravítica, que era 8,125 M, ou seja, a energia mecânica do bloco em C é 10,125 M joules. É igual à energia mecânica do bloco. Em B, confirmamos novamente que não houve uma força de atrito a atuar sobre o bloco no seu percurso entre B e C. Portanto, as únicas forças que atuaram no bloco entre B e C foi a força gravítica e foi a reação normal do plano inclinado sobre o bloco, foi a força normal. Portanto, o diagrama correto tinha que ser o diagrama A. Vamos passar para 9.3. Considere a variação da energia cinética do corpo, a variação da energia potencial gravítica do sistema corpo mais terra, a soma dos trabalhos realizados pelas forças que atuam no corpo e o trabalho realizado pela força gravítica que atua no corpo. Pode afirmar-se que, no percurso do corpo entre as posições A e C, em todo o percurso entre A e C, queremos comparar o módulo da variação da energia cinética do corpo com o módulo da variação da energia potencial gravítica do corpo e queremos comparar a soma dos trabalhos realizados pelas forças que atuam no corpo com o trabalho realizado pela força gravítica
que atuam no corpo, entre A e C. Vamos primeiro comparar as variações de energia. Vamos comparar o módulo da variação da energia cinética do corpo entre A e C com o módulo da variação da energia potencial gravítica do corpo entre A e C. Em relação à energia cinética do corpo no seu percurso entre A e C, podemos verificar pelo gráfico do módulo da velocidade em função do tempo que a sua velocidade diminuiu sempre, a massa do bloco manteve-se constante, o que significa que a energia cinética do bloco diminuiu sempre. Entre A e C diminuiu entre A e B e diminuiu entre B e C. Portanto, a sua variação de energia cinética foi diferente de zero, foi negativa, em módulo fica positiva, e houve variação de energia cinética entre A e B e entre B e C. Em relação à energia potencial gravítica do corpo, a energia potencial gravítica do corpo entre A e B não variou, porque a altura do corpo não variou, nem a altura, nem a massa, nem o módulo da aceleração gravítica do corpo variaram entre A e B, e por isso a variação de energia potencial gravítica entre A e B é nula. A energia potencial gravítica não variou entre A e B. Entre B e C, a energia potencial gravítica do corpo já variou, porque a altura do corpo variou, e por isso há variação de energia potencial gravítica entre B e C. E nós vimos no exercício 9.2 que a energia mecânica do bloco entre B e C permaneceu constante. A variação da energia mecânica entre B e C foi nula, o que significa que o aumento da energia potencial gravítica do bloco entre B e C é igual à diminuição da energia cinética do bloco entre B e C. O que a energia potencial gravítica do bloco aumentou entre B e C foi igual ao valor que a energia cinética do bloco entre B e C diminuiu. Ou seja, a variação da energia cinética do bloco entre B e C é igual à variação da energia potencial gravítica do bloco entre B e C. Então, entre B e C, o módulo da variação da energia potencial gravítica do bloco é igual ao módulo da variação da energia cinética entre B e C. Mas como a energia cinética entre A e B também variou e a energia potencial gravítica entre A e B não variou, então o módulo da variação da energia cinética entre A e C foi maior que a variação da energia potencial gravítica entre A e C, pois ela só variou entre B e C e a sua variação foi igual em módulo à variação de energia cinética entre B e C. Portanto, nós podíamos dizer que o módulo da variação da energia cinética do bloco entre A e C era maior que o módulo da variação da energia potencial gravítica do bloco entre A e C. Mas podíamos calcular mesmo a variação da energia cinética do bloco entre A e C em módulo e a variação da energia potencial gravítica do corpo entre A e C. Vamos começar por calcular o módulo da variação da energia cinética do bloco entre A e C. É igual à energia cinética do bloco em C menos a energia cinética do bloco em A. E isto é igual a 1/2 vezes a massa vezes a velocidade do bloco em C ao quadrado menos 1/2 vezes a massa vezes a velocidade do bloco em A ao quadrado. E isto é igual a velocidade do bloco em C é 2, portanto 4. Ao quadrado menos a velocidade do bloco em A, que era 6,5 metros por segundo. 6,5 ao quadrado, que dá 2,5. E isto é igual a 16 menos answer, dividir por 2, em módulo dá 13,125 a velocidade do bloco em C já é 2 metros por segundo, portanto, isto já é 2 ao quadrado. 42,35 por 2. Em módulo, a
a variação de energia cinética do bloco entre A e C dá 19,125 M joules. Isto é uma expressão para o módulo da variação de energia cinética do bloco entre A e C. Vamos obter uma expressão para o módulo da variação de energia potencial gravítica do bloco entre A e C. Isto é igual a massa do bloco vezes a aceleração gravítica em módulo vezes a altura do bloco em C menos M vezes G vezes a altura do bloco em A. Escolhemos como nosso nível de referência para a energia potencial gravítica a altura do plano horizontal AB, o que significa que a altura do bloco em A é nula. E por isso, a variação da energia potencial gravítica do bloco entre A e C em módulo é simplesmente igual a massa do bloco vezes 10 vezes a altura em C. E nós já calculamos a altura em C no exercício anterior, que era 0,8125 metros. Significa que isto era igual a 8,125 M joules. E, portanto, podemos verificar que este número é menor, que esta expressão é menor que esta expressão para o módulo da variação da energia cinética do bloco entre A e C. Também podíamos confirmar com cálculos. Ora, para nós compararmos a soma dos trabalhos das forças que atuaram no corpo em módulo com o módulo de trabalho realizado pela força gravítica do corpo entre A e C, nós sabemos pelo teorema da energia cinética que a variação da energia cinética é igual à soma dos trabalhos das forças que atuaram no corpo durante o percurso AC. Logo, o módulo da soma dos trabalhos das forças que atuaram no corpo entre A e C é igual ao módulo da variação da energia cinética, que nós vimos que era igual a 19,125 M joules. Também sabemos que o trabalho realizado pela força gravítica do bloco no percurso de A para C é igual a menos variação da energia potencial gravítica do bloco entre A e C. E por isso, isto em módulo é igual a isto em módulo. E nós vimos que isso era igual a 8,125 M joules. E, portanto, a soma dos trabalhos das forças que atuaram no corpo em módulo também é maior que o módulo do trabalho realizado pela força gravítica que atuou no corpo entre A e C. Então a opção tinha que ser maior. Tinha que ser a opção D. Maior.